Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. Eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente já está no nosso nono episódio da nossa saga de podcasts sobre a aplicação da pena. Nos últimos episódios, a gente estudou um pouco sobre o concurso de crimes e como que isso afeta na aplicação da pena. E nesse podcast, a gente vai falar sobre a reincidência. A gente escuta muito coisas do tipo, sujeito foi preso, então ele é reincidente. Mas será que é necessário só uma condenação para uma pessoa se tornar reincidente? Não, gente, não basta apenas uma condenação anterior para que o sujeito seja considerado reincidente. A reincidência, ela está prevista ali no artigo 63 do Código Penal e, segundo a lei, a reincidência se verifica quando o sujeito pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o condenou por um crime anterior. Então, gente, percebam que a lei exige muito mais do que apenas uma condenação anterior. Ela exige que essa pessoa já tenha sido condenada por esse crime, então, que ela já tenha tido ali o julgamento e que a sentença ela seja definitiva, ou seja, não cabe mais recurso nesse processo. E só depois o sujeito ele deve praticar o crime para que ele seja considerado reincidente. Mas, Tainá, me dá um exemplo para a gente entender melhor isso na prática. Gente, isso pode causar uma grande confusão na hora da prova. Então, vale um atento a mais para essa questão. Vou dar um exemplo para simplificar. Imagine que um sujeito ele tenha praticado um furto em janeiro e o processo ainda está em andamento, nem sequer teve condenação definitiva. Antes do julgamento terminar, ele comete outro crime. Mesmo existindo mais de um crime, dois crimes no caso, ele não será considerado reincidente. Isso acontece porque o segundo crime foi praticado antes do trânsito julgado. Então, ele não é considerado reincidente. Agora, imagine outra situação, onde uma pessoa foi condenada definitivamente, sem né, ter a possibilidade de recurso, e ele comete outro crime depois da condenação. Nesse caso, sim, vai ter a reincidência, porque preenche todos os requisitos previstos no artigo 63 do Código Penal. Mas, Camis, se a pessoa comete um crime e depois uma contravenção penal, como que funciona? Então, gente, nisso a gente precisa prestar atenção. Então, vamos recapitular um pouco. Quando uma pessoa pratica um crime e depois ela pratica outro crime, claro que, seguindo ali os requisitos do artigo 63, a gente tem ali a reincidência. Agora, quando ela pratica uma contravenção penal depois de um crime, a gente também vai ter a reincidência. E a gente também tem a reincidência quando essa pessoa pratica uma contravenção penal depois de uma outra contravenção penal. O ponto que a gente precisa prestar atenção é o caso em que essa pessoa pratica a contravenção penal antes e depois ela pratica um crime. Nesse caso, não tem uma previsão jurídica para essa situação, tem uma lacuna jurídica mesmo. Então, como não cabe analogia para prejudicar o réu, nesse caso ele não vai ser reincidente, porque a lei não prevê isso. Então, nessa situação, essa pessoa ela ainda é primária. Mas, Tainá, a reincidência dura para sempre? Não. Como a gente já disse nos outros podcasts que a gente fez sobre esse tema, o Brasil não tem penas que são de caráter perpétuo. E nessa situação não é diferente, né? Então, o Código Penal, ele estabelece um prazo de 5 anos para a reincidência. E quando que começa a contagem? Quando a pena foi cumprida ou extinta. Começa a contagem do prazo de 5 anos. E se o condenado permanecer durante esses 5 anos sem cometer outros crimes, perde a reincidência, né? Perde esse caráter de reincidência. Isso significa que cometer um crime depois desse prazo não será considerado reincidente, em razão daquela condenação anterior, depois dos 5 anos. E, gente, a gente também precisa entender que, ok, a contagem começa ali do cumprimento da extinção da pena, mas para fins de reincidência, a gente também considera ali o período de prova do sursi e do livramento condicional, mas a gente vai ter um podcast só para o livramento condicional em que a gente vai aprofundar isso melhor. Isso mesmo, gente. Então se atentem. A reincidência não depende apenas de uma condenação anterior. E ela também tem um prazo de 5 anos.
E além da questão que a gente falou sobre a contravenção penal, que a Camis explicou pra gente. Então, gente, a gente chega ao fim de mais um dos nossos podcasts. A gente vai falar sobre o livramento condicional no próximo episódio. Isso mesmo, gente. Continuem acompanhando a gente em todas as redes sociais e vendo nos nossos outros podcasts. Tchau! Tchau!